Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da brioeduca.com e hoje nós vamos falar sobre a regionalização do Brasil. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, vamos embora para a aula. Para regionalizar qualquer área, galera, você precisa definir algumas características e critérios. Professor, quais são essas características e esses critérios que podem ser escolhidos? Qualquer um, galera. Você pode regionalizar, por exemplo, o Brasil por onde tem mais torcedores do Palmeiras ou do Flamengo. Ou, por exemplo, você pode regionalizar o Brasil por quem conhece pãozinho, aquele pãozinho que a gente come no café da manhã, como cacetinho, que é lá no sul, ou aqui no sudeste a gente chama de pão francês. E aí, como que chama na sua cidade? Galera, tô falando isso porque existem várias formas de você dividir um território em regiões. E quando você divide, você vai estabelecer alguns critérios. Na aula de hoje, nós vamos entender quais foram os critérios que fizeram com que o Brasil fosse dividido em 5 regiões, ou seja, a região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Bora lá! Então, como eu disse, gente, regionalizar é dividir o espaço de convivência humana de acordo com um critério estabelecido. Esse critério pode ser socioeconômico, histórico, natural ou uma composição de todas essas características. A regionalização serve para aperfeiçoar a gestão do território. Então é possível organizá-lo em função das atividades econômicas que mais existem, dividi-lo, por exemplo, entre industrial, agrário e comercial. O IBGE, galera, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já realizou algumas regionalizações do território brasileiro. Isso foi feito para facilitar o trabalho de organizar as informações do território para depois serem usados pelos governantes e pelos pesquisadores. Em 1941, o IBGE iniciou seus estudos de divisão regional. Os critérios que eles usaram foram aspectos socioeconômicos, históricos e naturais. E desde aquela época foram apresentadas diferentes regionalizações que foram se adaptando com as mudanças do espaço brasileiro. Em 1988, com a Constituição Federal, foram feitas as últimas mudanças na regionalização que existia. Então o estado de Goiás foi desmembrado e criou-se o estado de Tocantins, e o estado de Tocantins foi inserido na região norte. Além disso, Amapá e Roraima passaram a ser considerados estados, e a ilha de Fernando de Noronha foi anexado a Pernambuco. Além dessas regiões, o Brasil também é dividido em 3 regiões geoeconômicas. Essas regiões consideram necessariamente os limites territoriais dos estados. Então, olha lá, a Amazônia é uma dessas regiões geoeconômicas e foi uma das últimas a ser ocupada pela população e é pouco povoada. Nela estão concentradas atividades extrativas, ou seja, minerais e vegetais. O Nordeste se caracteriza por ser uma região geoeconômica com elevada taxa de emigração e marcada pelos graves problemas sociais. Apesar de ter sido a região mais rica do Brasil até o século XVIII, ela vai perder aí sua importância econômica quando a economia açucareira começa a entrar em crise. O Centro-Sul representa a região mais dinâmica da economia nacional, ou seja, ela vai se destacar aí pela agricultura moderna e pelo seu parque industrial diversificado e, lógico, pelos seus serviços urbanos. A região Centro-Sul vai concentrar a maior parte da população brasileira, a maior renda nacional e as 2 maiores metrópoles do país, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro. Então é aí a região com maior destaque entre essas 3 regiões geoeconômicas. Galera, o que a gente precisa refletir para essa aula é o seguinte: bom, para que foi feita essas regionalizações? Será que todo mundo se identifica como nordestino ou sudestino ou nortista? Certo? Quando a gente coloca vários estados dentro de uma mesma região, a gente pode acabar cometendo alguns erros de políticas públicas que não necessariamente aquela região precisaria. Isso é uma coisa. Outra coisa que precisamos pensar é: por que uma região é mais desenvolvida com a outra? Porque o Sudeste é extremamente desenvolvido e a região Norte ou a região Nordeste não é tão desenvolvida, ou seja, há essa desigualdade de desenvolvimento. Certo, galera? Para fechar a nossa aula, eu quero te dar um recadinho aqui extremamente importante. Se você está com dificuldade aí de ir bem na escola, seja em matemática, português, ciência, história, geografia,
vem com a gente da abrileduca.com, que lá na nossa plataforma a gente vai te dar uma força monstra para você ir bem aí nas suas atividades escolares. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!